Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tinha lido esse evangelho ontem, à noite, e me chamou a atenção realmente dessas mulheres seguirem Jesus e estar colocando os seus bens à disposição dele. Bem interessante, né? Ontem foi a primeira vez que tinha me chamado a atenção. Então agora quando você veio ler, eu lembrei disso. Passando o olho assim, eu estava fazendo um trabalho que eu vi esse evangelho e me chamou a atenção delas o seguirem e estarem prestando assim, dando seus bens tudo para a causa deles. Exatamente. Bem interessante. Foi a contribuição que elas deram pela propagação do Evangelho. E essas mulheres piedosas, né, que muitas das quais foram curadas de doenças e enfermidades, elas viram em Jesus realmente o enviado, o Senhor, né, que estava por vir, acreditaram na palavra dele e se colocaram a serviço. Eu acho que esse que é o grande exemplo que elas nos dão, né? Para que a gente também se coloque a serviço de Deus aqui na Terra. Bom, eles bem que iam precisar delas, né, para cuidar deles na parte da comida, das roupas, né? Porque a gente quando fala assim, Jesus saiu por aí pregando o evangelho, andando, quer dizer, eles precisavam de comer, de dormir, ter as necessidades básicas, né? Precisavam dessa ajuda. Isso é verdade. E realmente interessante de saber que essas mulheres faziam isso por eles. Elas eram muito agradecidas pelas coisas boas que ele fez na vida delas, por ter curado suas enfermidades, por ter tirado o demônio daquelas que tinham demônio, como a Maria Madalena. Então é bem interessante. Eu me lembro, agora falando de Maria Madalena, quando eu era criança, uma frase também que eu ouvia muito, né? Que às vezes minha mãe dizia: que você está me olhando com essa cara de Maria Madalena arrependida? Eu também não sabia o que significava isso. Maria Madalena arrependida. E mais tarde, quando cresci, quando eu vim conhecer o Evangelho, é que eu vim saber, né? Quem era a Maria Madalena arrependida? E a cara, né, já imaginava. Eu já sabia que não era uma cara muito boa, era uma cara de alguém triste, de alguém arrependido mesmo. Mas muitas palavras mesmo, muitas coisas que a gente entende, às vezes tem um momento certo, né? Igual o Evangelho, tem sempre o momento certo para a gente entender.
Às vezes você faz essa mesma leitura e não entende tanto, né? Eu, na verdade, entendi melhor essa leitura quando eu fiz ela ontem à noite, lá no meu computador sozinha, aí que eu refleti sobre ela, aí que eu entendi, né, que essas mulheres seguiam Jesus, e eu pensei assim, ué, será que eu me lembro de alguma vez ter lido isso, ter prestado atenção? É claro que a gente sabe que leu, porque sempre fazendo leituras, indo na missa, participando de grupo, então com certeza que eu li, mas ontem foi a primeira vez que de uma maneira especial me chamou a atenção das mulheres seguirem Jesus. Isso é verdade. E é isso, e hoje eu reflito sobre isso, que às vezes tem uma coisa que a gente ouve hoje, mas a gente só vai entender depois. Isso é verdade. Bom, então nós podemos guardar esse grande exemplo dessas mulheres que estavam ali solícitas, né, prontas para servir sempre que eles precisavam delas. E, ao mesmo tempo, é claro, elas não estavam ali apenas para servir. Elas estavam ali também para ouvir as palavras de Jesus, meditá-la no coração, colocá-la em prática. Elas eram como os discípulos, mas como naquele tempo, devido à maneira como a sociedade vivia naquele tempo, a mulher vivia como que em segundo plano. Certamente elas não poderiam ser chamadas de apóstolos, somente os homens. Então, por isso, elas não tiveram problema quanto a isso. Elas não reivindicaram, não quiseram ser apóstolos, porque elas sabiam até que elas não poderiam reivindicar isso naquela época. Mas elas aceitaram o papel delas, elas se colocaram a serviço, à disposição, e esse é um grande exemplo para a gente. Na verdade, elas eram discípulas, alunos, né? Apóstolos, Jesus escolheu os 12, e a gente sabe por que ele escolheu 12, porque 12 é um número muito significativo, significa, né, do povo de Deus, que começou com as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que deram origem ao povo de Deus. E o novo povo de Deus no Novo Testamento, que Jesus dá uma origem, um novo sentido, são os 12 apóstolos. Foi a partir deles que começa uma missão. Então tem tudo a ver. Jesus simplesmente continuou no mesmo ritmo daquela tradição. Exatamente. Daquela tradição. Agora, então, os discípulos não, entre os discípulos nós sabemos que tinha homens e mulheres, tinha diáconos, também tinha as diaconisas, as mulheres que também ajudavam na ceia, no HP. Então as mulheres sempre tiveram um papel muito importante. E apesar da sociedade ter sido naquela época extremamente machista, mas o Senhor tratou todas as pessoas no mesmo nível, tratou todas iguais. Ele não fez distinção entre as pessoas. Foi uma das revoluções que Jesus veio também trazer para nós, trazer a mulher a uma dignidade, a um patamar mais alto, né? Fazer com que a sociedade reconheça o valor da mulher. Bom, só o fato de Deus, né, ter escolhido uma mulher para ser a mãe do Senhor, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho único ao mundo, nascido de uma mulher. Então isso daí já é realmente uma grande mudança, né? Se o próprio Deus escolheu ter uma mãe. Exatamente, porque se ele quisesse, ele poderia ter aparecido de repente. Ele poderia ter nascido de qualquer outra maneira, ele poderia não, já ter aparecido não de qualquer adulto. Outra mulher, porque a mulher de quem ele nasceu já era uma mulher mesmo que vinha no plano de Deus, desde quando Deus sabia que ele ia mandar o seu filho ao mundo. Desde quando o Lúcifer e seus anjos rebelaram contra Deus. Então Deus já tinha esse plano, né? E é muito interessante mesmo, como que a gente, na medida que vai se doutrinando, vai aprendendo com aqueles que tiveram muita facilidade de entender a palavra de Deus
e de deixar por escrito essas explicações que hoje em dia nos ajudam muito, né, na nossa reflexão, porque se a gente não tivesse o sacerdote que durante a sua pregação na missa, ele durante a homilia, ele explica sobre o Evangelho para a gente, aí vai esclarecendo. E a partir daquele ponto de esclarecimento, a gente vai todo dia descobrindo mais coisas. É bem interessante, parece que o véu ele não se abre de uma vez, né? Exatamente. Aos poucos. Aos poucos o Senhor vai abrindo e a gente que vai abrindo e ele que vai entrando e se revelando. É como um baú cheio de tesouro dentro, mas esse baú vai sendo aberto aos poucos. A gente não tem acesso a esse tesouro logo assim de cara de uma vez, né? Ele sempre gosta da história do baú cheio de tesouro. Adilson é muito fantasioso. Ele como é? Eu falo para ele que é porque imaginação. A imaginação dele ainda continua muito fértil, desde os tempos de criança, não mudou muito. Mas é isso mesmo, é um tesouro. Jesus fala, a palavra de Deus é um tesouro escondido, que quando você encontra, você troca tudo por ele. E foi o que essas mulheres do Evangelho dizem. Então, muito bonito esse Evangelho, para deixar bem claro que mulher também seguia Jesus. Com certeza. Andava onde ele ia. Então, imagino que essas mulheres, como você viu aqui, que nem todas elas eram totalmente viúvas, livres. Tinha uma até aqui, Joana, que ela era mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Bom, se o marido dela era um alto funcionário de Herodes, e se ela largava tudo e ia atrás de Jesus, ela tinha permissão do marido. Certamente. Com certeza devia ser um daqueles casos de muitos que eram cristãos, servia ao imperador, mas eles escondidos, né? Não podiam... Por medo, né, da autoridade do imperador, do governador. Mas com certeza, assim, se alguém que conhecia esse alto funcionário e visse a esposa dele atrás de Jesus, isso já ia ser um grande problema para esse alto funcionário do império, porque o império, justamente o imperador Herodes, ele tinha muito medo de Jesus, ele tinha muito medo que Jesus viesse a tomar o seu trono. Exatamente. Né? Bom, era o sucessor, ele foi seu sucessor, o pai dele foi quem mandou matar todas aquelas crianças, para entre elas, pensando que estava mandando matar Jesus. Então já havia esse rumor. Então Jesus não era muito bem visto pelo imperador romano por causa deles temerem que o povo hebreu o aclamasse rei, né? Foi o que tentaram fazer com Jesus. Exatamente. Esse é o Herodes filho. É o Herodes que gostava do São João Batista, mas acabou tendo que deixar cortar a cabeça dele. O Agripa era ele ou o pai dele? Agora não Agripa, me lembro. ele. Esse é o Herodes Agripa, né? Ok. Exato. A história de Roma é muito interessante. É muito interessante, né? A história do império, de como um império tão poderoso acaba que um dia ele termina. Nessa vida, né, nada também tem muita estabilidade. Mas desse ponto da história aí, até o império acabar, ele ainda ficou no poder mais 5 séculos. Ele só acabou no século V. Demorou muito acabar. Finalmente, lá por volta do ano 430 e poucos, foi quando o Império Romano finalmente veio abaixo. Quando os bárbaros invadiram Roma e acabaram com o Império. Sim. A história da igreja e a história da humanidade, elas correm juntas, né? Elas caminham juntas. Então, é muito bonito, às vezes, a gente saber um fato da história e a gente poder comparar com a história da igreja. E a gente vê que tudo tem um sentido. E vai dando, realmente assim, vai dando um rumo, né? Você vai sabendo, como a gente sempre fala, tudo tem uma origem. Nada surge do nada, nada surge de repente. Exatamente. Né? É igual a gente, A única coisa que surge de repente é gossip, né?
fofoca, Isso daí, né? isso daí É. surgiu do nada, né? É, do nada. Mas as coisas mesmo por si, assim, tem uma origem, começou, uma tradição, uma história. Parece que tudo tem um começo, né? Em algum momento da nossa história, tudo teve um começo, continua tendo. Uhum. Quando começa a fazer uma nova história, igual acredito que depois da pandemia, essa pandemia do Covid, coronavírus, o mundo entrou numa outra fase da história. A gente pode dizer como era o mundo antes do Covid e como está sendo o mundo depois do Covid. Mas de tudo a gente tira muitas lições, né? Aprende muito. Isso é verdade. De tudo a gente aprende muito. Então, eu penso assim, foi uma situação muito triste, sofrida até hoje, né? Tem muitos órfãos, muitos viúvos, muitas pessoas que perderam pai e mãe, perderam irmãos, tudo pelo Covid. Mas o mundo se humanizou mais. Todas as pessoas voltaram a ser mais solidárias, dar mais importância para a família, para estar junto, para conversar, porque antes do Covid o mundo era assim, estava todo mundo somente focado nas redes sociais, no seu celular, a família, a entrosação, ficar entrosado na família, tudo isso estava se perdendo, né? Muito. Isso é verdade. Mas o que é importante, que a gente aprende com esse evangelho de hoje, é muito importante estar entrosado, seguir aquilo que nós acreditamos, a pessoa que nós acreditamos, seguir Jesus. Seguir Jesus é algo muito importante que a gente, hoje em dia, né, se Jesus aparecesse, muitos de nós íamos atrás dele, ia estar andando para ouvir o que ele queria falar, a gente ia querer. Mas seguir Jesus não é só andar dessa maneira literalmente atrás dele. É ouvir, prestar atenção em tudo que ele nos diz nos evangelhos. É sermos obedientes. Sermos obedientes e deixar que a palavra de Deus penetre na nossa vida, né, e que ajude na nossa vida a gente viver o reino de Deus aqui nesse mundo, começar a viver aqui. Ser diferente, se tornar pessoas melhores. Sim, isso é verdade. muito importante, né? Assim, a gente sentir vergonha de quando a gente não faz o que deveria fazer. Sim, verdade. Quando a gente não fala o que deveria falar, quando, né, a gente não dá o testemunho com a nossa vida. Então, a gente sentir vergonha disso, sentir incomodado. Devemos estar sempre lutando pela união, pela paz, pela harmonia. Devemos ser sempre aquele sinal de harmonia e de cristandade. Afinal de contas, para isso que nós fomos chamados por Deus, para dar bom testemunho. Eu lembrei agora uma música do Padre Zezinho, né, da nossa juventude, que eu gostava muito, que fazem que Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Às vezes, quando eu ouvi essa música, é justamente quando nós estávamos no começo da nossa fé, e eu pensava, realmente, uma vez que você conhece, você não pode depois dizer, assim, querer apagar ele da sua vida, né? Quando você começa a descobrir quem é Jesus, o que ele faz, o que ele fez e o que ele pode fazer ainda por a gente nunca mais é o mesmo, né? Nunca mais é o mesmo. A gente sente mesmo, muda, né? Uhum. Porque não é que Deus nos obriga a nada, é que a nossa própria consciência, a inteligência, a nossa inclinação, a gente começa a ver que realmente não faz sentido tirar Deus da nossa vida. A verdade é que nós fomos criados com a inclinação para o bem. E uma vez que você encontra o bem em pessoa, que é Jesus, você não vai querer outra coisa na vida. É verdade. Igual essas mulheres largaram tudo, deixaram os maridos e saíram seguindo Jesus. Olha que bom que elas conseguiram, né? Porque hoje em dia,
até hoje a gente escuta, né? Apesar que aqui na América as pessoas, não sei se no Brasil isso mudou, mas aqui você não escuta as mulheres dizendo: ah, eu não posso vir na igreja que meu marido não deixa, ah, o meu marido cria muito problema, é uma briga lá em casa. A gente ouvia muito isso quando a gente era do grupo de oração lá na Igreja Cristo Operário. Muitas mulheres sofridas e tinham que ir para a igreja assim com medo dos maridos. Mas hoje em dia você não escuta mais isso. Mas na época de Jesus também devia ser muito difícil para as mulheres largarem tudo e saírem atrás de Jesus, porque o trabalho era mais difícil, o trabalho da casa devia ser muito mais difícil, né? Lavar roupa no rio, porque eu lembro disso. Quando eu era criança, me lembro de umas pessoas que lavavam roupa na beirada do rio. Tinha que lavar roupa, botar roupa para pegar sol, coarar. Então era uma vida muito mais complicada. É incrível como que até hoje, em pleno século XXI, ainda há muita gente que vive essa realidade, né? Vive, de ter que lavar a roupa no rio, de não ter luz elétrica em casa. Então você veja, se quem vive essa realidade, se fosse para andar atrás de Jesus, seria difícil demais, né? Certamente. Podia ser muita confusão, né? Mas o Evangelho não diz que, só diz que as mulheres seguiam ele, mas não diz que elas tinham impedimento para isso, nada disso não. Elas devem ter conseguido numa boa, né? Elas conseguiram. Maria Madalena não tinha marido, que a gente sabe, mas as outras... Para as solteiras foi bem mais fácil. Bom, a gente já refletiu, né, da nossa parte, tudo que podíamos refletir por hoje. É claro, se a gente ficasse aqui falando, assunto é um que não falta, né? A gente não falta, mas a gente, todos os relatos do Evangelho, a gente sabe que o Evangelho está falando do momento da vida de Jesus, o que aconteceu, alguma coisa que ele falou e fez. E muitas vezes aqui nesse Evangelho de hoje, assim, não tinha... saiu aqui a tela do telefone. Aqui nesse Evangelho de hoje está dizendo que Jesus saiu pregando por todo o povoado, por todos os lugares, saiu pregando com os 12 apóstolos e mais algumas mulheres. Cita o nome dessas mulheres, e uma delas foi a Maria Madalena, a qual saíram 7 demônios dela, e Maria, mulher de um alto soldado, né? Ela era esposa de um alto soldado do Império Romano, de Cusa, e essa Joana, esposa de Cusa, e outras que seguiam Jesus. Então eram pessoas que ficavam maravilhadas com tudo que o Senhor fez na vida delas e com tudo que elas estavam vendo que Ele estava fazendo na vida de outras pessoas. Tiveram consciência da missão e se colocaram a serviço, né? Se voluntariaram para segui-los, para servi-los, para ajudá-los na missão. Então sejamos como elas, né? Que nesse Evangelho de hoje, que o exemplo dessas mulheres nos contagie, faça com que a gente também queira servir Jesus da maneira como nós podemos servir. Sim, dentro das nossas capacidades, dos nossos dons, a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para contribuir. Contribuir para o reino de Deus. Exatamente. Então vamos ficando por aqui. Obrigada a todos por assistirem este vídeo. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia de penitência. Hoje também é o dia que nós nos reunimos com o nosso grupo Teresa de Calcutá, grupo de evangelização, e vamos estar reunidos na casa da nossa irmã Marina. Nossa reunião vai estar no Facebook. Se alguém quiser participar, aqui vamos começar por volta de umas 8h20, 8h30. Aí no Brasil seria 9h20, 9h30. Então quem quiser participar conosco estão convidados. Serão bem-vindos. E é um grupo muito gostoso, fazemos parte dele há muitos anos e
temos um laço muito forte com todos os membros. Nós somos como parentes, amigos, irmãos. Nós estamos sempre juntos de todos e temos um carinho muito grande, porque é isso que a palavra do Senhor nos proporciona. É verdade. Ela nos une, ela nos cria vínculo, sabe? E quando você está na caminhada com seus irmãos, é algo assim muito forte. Essas pessoas que andam com a gente, elas se tornam muito próximas, muito próximas. E a gente não consegue mais viver sem elas. É bem diferente. Verdade. Quando a gente viaja, vai para outro lugar, faz muita falta. Muita falta é estar com eles. Mas é por causa da palavra do Senhor. E porque também a gente aprende a amar quando a gente convive, né? Você vai conhecendo a pessoa e vai amando. Mas isso não quer dizer que nós não amamos muitas outras pessoas que já convivemos com elas, que hoje já estão longe. A gente ama e a gente tem boas lembranças. E uma das coisas muito boas que nos aconteceram nessa caminhada foi a quantidade enorme de pessoas que nós conhecemos e que fizeram parte da nossa vida e que continuam fazendo, mesmo não estando mais convivendo com elas, mas elas marcaram na nossa história e continuam fazendo parte da nossa história. Com certeza. Bom, então fiquem todos com Deus, a paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado por todos que já se inscreveram e já agradecemos por antecipação por aqueles que ainda vão se inscrever e muito obrigado também por compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que a gente possa, todos nós, contribuirmos uns com os outros para que este trabalho possa cada vez mais, né, ser espalhado. Então, até amanhã, se Deus quiser, e continue então escrevendo, continue enviando nossos vídeos para outras pessoas. E obrigado por nos ajudar a divulgar a nossa reflexão com todos os demais. Muito obrigado. Tchau. Então, terminamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau.